Fala, devs, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um algoritmo aqui envolvendo Java, certo? Vamos trabalhar com números múltiplos, que já pede o seguinte: faça um algoritmo que receba 4 números, onde os dois números são somados e em seguida os dois últimos números também somados. Em seguida, verifique se o resto da divisão foi igual a zero. Se for igual a zero, significa que é múltiplo. Caso não, ele não é múltiplo, tá bom? Então vamos estar aqui iniciando. Vou estar criando uma classe com nome múltiplo, separando, né? Principal e múltiplo, para estar separando, porque o Java ele tem isso, né? A gente pode depois chamar múltiplo, tá bom? Múltiplo.java, múltiplo, lembrando da nomenclatura, usando as palavrinhas da sintaxe class múltiplo, tá bom? E em seguida a gente pode estar criando as duas funções ou os dois métodos que vão ser executados para poder fazer como a questão pede, que você tem que verificar, como também fazer a soma, ou seja, você tem que fazer uma verificação do resto da divisão e em seguida também uma soma. Então primeiro vamos trabalhar a soma, porque ele vai ser somado os dois primeiros números e depois os outros últimos números, tá bom? Vamos estar aqui chamando de, vai ser de forma recursiva, public soma, tá bom? Que vai ter como se fosse um vetor ou uma lista, né? Pode chamar de lista, array, tanto faz. Lista que eu vou chamar de nums, onde vai ter um início, int início, int fim, tá bom? E ele vai retornar um número inteiro. Eu não coloquei a palavra reservada, se ele vai retornar um inteiro, um método, algo booleano, né? Ou um void é quando esse retorno, ó, aí ele sai, ou seja, ele não tem nenhum retorno, mas ele precisa ter esse retorno para poder verificar, tá bom? Então int vai ser um inteiro. Então vamos aqui. Eu vou verificar se o início é igual ao fim, lembrando do caso base. Caso seja igual, retorno nums, e eu vou estar aqui passando quem? O início, tá bom? E em seguida a gente pode estar chamando a função novamente, retorno nums início, tá bom? Mais quem? A própria função. Aí eu posso estar passando todos esses parâmetros de novo. E o início vai receber mais 1, tá bom? Simples assim, a gente resolveu de forma recursiva a primeira parte, que são os primeiros números e os dois últimos números. Tá bom assim? Então, de antemão, vamos fazer agora o segundo método. Esse é o método que já vai verificar, ou seja, ele é o método void, sem retorno, porque ele já vai imprimir, ele já vai mostrar essas informações. Então, public void verifica múltiplo, ok? Que vai receber quem? Int soma 1, porque é a primeira soma, e a soma 2. Int soma 2, tá bom? Então, soma 2 é diferente de 0. Soma 1, que é a questão fala, né? Do resto da divisão, ó, igual do resto da divisão. Em seguida, se tiver tudo ok, isso significa que é múltiplo, né? Então ele vai já tá me retornando aqui. O resultado da primeira soma é múltiplo do resultado da segunda soma. Tá bom assim? Caso contrário, né? Um else. O resultado
resultado da primeira soma não é, múltiplo do resultado da segunda soma. Tá bom assim? Então pronto. A primeira parte a gente resolveu. Agora a gente vai chamar esses métodos trabalhados na classe principal. Então a gente vai estar utilizando aqui principal ou método main, podemos chamar assim main.java. Main significa principal, tanto que ele tem até outros tipos que pode ser utilizado, interface main, no main, record main, abstract, ou seja, pode utilizar outras nomenclaturas, tá bom? Aqui vai ser uma classe, não um menu, né? Então main, usando a palavrinha reservada. E para a leitura dos dados, eu posso estar utilizando um scanner, vou chamar ele de entrada, new scanner, que eu vou instanciar o scanner, e em seguida usar o system, que eu vou utilizar aqui no teclado, né, do computador. E em seguida também eu já posso estar instanciando a classe múltiplo. Então, como é que funciona uma instância? Algumas linguagens você não precisa passar a instância, basta você passar um final ou só um nome de uma variável, que aí ele já recebe aquele tipo de dado. Nesse caso aqui a gente tem que passar antes o tipo de dado, o nome dele e a instância. Então, múltiplo, posso estar chamando de múltiplo também, new múltiplo. Por quê? Porque eu não tenho um método construtor que eu recebo os parâmetros. Eu posso ter parâmetros que recebe lá no método construtor. Logo eu teria que repassar aqui, aí sim esse método iria funcionar, né? Mas eu não preciso. Então ele já instancia de maneira correta. Então eu posso estar também, até para melhorar a questão de como são números, né? Eu preciso dessas entradas, né? De listas, e são 4 números, então eu posso estar criando vários inputs, porque para não dar problema, né? Porque a entrada desculpem, a entrada do scanner ela pode ser até um pouco diferente, né? Porque existe o option pane, mas o scanner a gente vai trabalhar da seguinte maneira, ó, string, vou criar como se fosse um array ou um vetor chamado de inputs, e esses inputs, o que é que ele vai ser? Ele vai se transformar em ponto next line, né? Que eu vou chamar a função split. Split é quando eu tenho alguma lista, eu posso estar até passando aqui, ó, assim, e dessa maneira não vai ter nenhum problema. Então eu posso estar aqui criando também do tipo int nuns, que vão ser esses números, né? Esses 4 números, tá bom? Em seguida, vou denominar ele como new int, porque quando a gente quer instanciar um vetor, a gente passa o tamanho. Qual o tamanho que vai ser? 4. Se vão ser 4 números, vai ser 4 números. Dando continuidade, estou deixando tempo para vocês escreverem ou até voltarem para poder acompanhar. Eu posso estar colocando for int i igual a 0. Quando o for, né, que é uma estrutura de repetição, que existe em várias linguagens de programação. Algumas delas existem, algumas são dessa maneira e outros já são diferentes. Eu tenho início, eu tenho a condição, e em seguida eu tenho quem? Eu tenho o meu incremento ou decremento, né? Ou quem sabe um critério de parada também. Então, int igual a 0, que eu vou começar, e o i vai ser maior que o que? Eu posso usar o nuslength, né? Que é o que eu acabei de
instanciar, como eu posso estar simplesmente botando aqui int minoc 4, ou seja, são 4 números. Então i mais, porque vai ser um incremento. E em seguida eu posso estar solicitando integer, né, que eu vou converter para int, pass int, que vai ser quem? As minhas entradas, input, são quantas? 5, são 4. Só uma pequena correção, que antes dos inputs, das entradas, eu tenho que mandar uma simples pergunta, porque como é que eles vão saber que, né, está funcionando? Então a gente vai estar colocando aqui, digite 4 números separados por espaço. Como assim? Significa que eu vou ter que digitar assim, 1, 2, 3, 4. Se digitar assim, pronto, tá bom? Aí vai dar certo. Tá bom? Então, só que ajeitando que é assim, tá bom? Bom, então a gente já pode criar, né, chamar aquelas funções que a gente fez. Int soma 1, que é quem? A classe múltiplo que eu instanciei, ponto quem? Soma, que aí vai ser quem? Meu nums, né? Meu zero, que que vai ser o início, e o 1, que é onde eu quero. Int soma 2, múltiplo, soma, né, novamente, e aqui vai ser quem? O 2 e o 3, ou seja, é como se eu estivesse usando primeiro, segundo número, terceiro, quarto número, mas eu posso ter vários outros números, né? Então eu posso estar criando dessa maneira. Ou seja, na hora de verificar, eu poderia estar utilizando verificar outros tipos, ou seja, que ele receba outros parâmetros. Tá entendendo? Então, dessa maneira. Então, para fechar aqui, eu posso estar simplesmente chamando aqui, ó, verifica múltiplo, né? Verifica múltiplo. E aí, executando aqui, como ali, ó, digite 4 números separados por espaço, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. Acredito eu que 1, 2 são 3 e o outro são 7. Logo, são diferentes, né? Então, eu acredito que não vai dar certo. Ó, tá vendo? Ó, o resultado da primeira soma não é múltiplo do resultado da segunda soma. Executando novamente, a gente pode colocar 2, 3, 2, 3. Ó, o resultado da primeira soma é múltiplo do resultado da segunda soma. Por quê? Porque 2 e 3 são 6. Né? A gente sabe que na divisão, né, ainda existe. E 6 novamente. Então, esse é o resultado. A gente pode ter inúmeras entradas dessa maneira. Então, eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal. Ativem o sininho, né? Para vocês justamente receber as notificações do vídeo. E clique em gostei, tá bom? Então, tô ficando por aqui.